Bom, continuando com os princípios, vamos falar do princípio da eficiência da administração pública. O princípio da eficiência está previsto no artigo 37 da Constituição, do Caput. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que foi acrescido, ele não estava antes, desde o início, ele foi acrescido em 98, mas é um princípio que sempre permeou a agir da administração. Sempre se pensou que a administração visava ser eficiente. Então, o que é eficiente? O que é uma atitude eficiente da administração? O que é uma atitude eficiente de um administrador, um representante do executivo? Tem o senso comum, que é agir de modo rápido, preciso, produzir resultados que satisfaçam a necessidade da população. É o contrário de lentidão, descaso, negligência ou omissão. Então, entra um senso valorativo em muitos aspectos que a gente questiona. Será que a administração é eficiente? E quando não é, qual é o resultado de não ser eficiente? Na verdade, que o ato em si não perde validade, mas o agente pode vir a ser responsabilizado. Dificilmente, se for exclusivamente por um critério de eficiência, porque ele é um critério de difícil definição ou quantificação. Até porque, se a gente pensar em matemática, a eficiência é um ponto ótimo, matemática e economia, enfim, matemática, é um ponto ótimo. Ali a gente atinge eficiência, quando eu atingo os melhores resultados com o menor custo, com o menor gasto possível. Tá? Então, é um único ponto. E esse ponto ótimo, ele não é atingido naturalmente ou geralmente nas relações. Uma das formas de se aferir a eficiência da administração seria, por exemplo, com a aprovação da demissão do servidor por insuficiência de desempenho. Essa notícia aqui é uma notícia antiga, tá, de 2017. Vocês devem estar acompanhando agora, 2020, né? Eu não sei se essa ONU vai ser vista no futuro, mas em 2020 está se falando sobre reforma administrativa e tem se falado da possibilidade de demissão do servidor também, fim da estabilidade. A própria Constituição já regulamenta, lá no artigo 41, a possibilidade da perda do cargo por insuficiência de desempenho. Este projeto que tinha aqui de 2017, ele é como se houvesse uma avaliação constante mesmo, semelhante àquela avaliação do estágio, e feita pelos superiores. Tem diversas críticas a essa avaliação. Uma delas é que muitas vezes os cargos superiores são cargos comissionados, ou seja, são cargos políticos. Então, que ensejaria ou que permitiria perseguições políticas dentro do serviço público, dentro da administração pública. Eu tendo a achar também difícil pensar em que formas avaliar e eventualmente aplicar uma penalidade de demissão por insuficiência de desempenho. Mas a Constituição prevê, é possível que se regulamente. Eu só acho que qualquer regulamentação neste sentido precisaria ser muito bem pensada tecnicamente e com base nos princípios da administração pública que nós estamos estudando e que vamos vir a estudar ainda. Sob pena de violar diversos deles ou possibilitar que se viole diversos desses princípios. Então, eu não tenho nada contra, acho que tecnicamente é possível e é viável que se demita, mas é preciso desmistificar a ideia do servidor como alguém que é absolutamente ineficiente e que está impostado. Tá? Isso não condiz com a realidade da maioria dos servidores públicos. Em economia, como eu tinha dito, então, processo eficiente é aquele em que não é possível aumentar a produção usando uma combinação de insumos de custo menor, ou não é possível gerar mais produção usando a mesma combinação de insumos, que é mais ou menos a ideia de eficiência do Tribunal de Contas da União. Tá? Então, eu não consigo produzir mais com aquelas mesmas condições, eu atingi o pico, atingi o máximo. Um dos pontos para explicar uma das teorias para explicar isso
é a curva de Laffer, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar. Acho que a gente pode falar isso na aula síncrona, e daí eu explico o que é a curva, os estudos que já existiram. Tem um estudo que é bem famoso, que é Homer e Homer, que ele tenta demonstrar efetivamente que existe realmente um limite para a tributação e que esse limite é em torno de 30 e poucos por cento, é bem mais baixo do que se imaginava. Por que eu digo que se imaginava? Se imaginava que poderia se tributar até 70% em algumas teorias, que seria o ponto máximo de tributação. E o que acontece depois desse ponto máximo de tributação? A receita passa a diminuir. É o que a gente tem demonstrado aqui. A gente tem, se o mouse vai aparecer na gravação, a gente tem uma taxa de tributação subindo até um certo ponto, tá? Que é aqui, esse TP. A receita, ou seja, o que o Estado arrecada, vai subindo aqui, proporcionalmente. Quando chegar neste ponto aqui, a receita começa a diminuir, mesmo que a taxa de tributação continue aumentando. Como eu disse, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, foi no período da pós-Segunda Guerra até os anos 2000 e alguma coisa, não me recordo exatamente. Mas é um período relativamente grande, que demonstrava que dava em torno de 33% esse ponto máximo de tributação, que é a taxa máxima. 33 o quê? 33% do que do que se gera de receita eu poderia cobrar como tributo. A partir disso, o que vai acontecer? Vai diminuir o incentivo para a pessoa produzir, vai diminuir o incentivo para a pessoa realizar aquela atividade e também vai aumentar o incentivo para a evasão fiscal, para planejamento fiscal, para elisão fiscal, ou seja, para não pagar o que devo ou para buscar planejamentos para evitar pagar. E também para evitar a atividade como um todo. Um exemplo drástico, assim, se eu falar para vocês, por exemplo, que 99% eu vou taxar a advocacia, serviço de advocacia em 99%. Primeiro, quem é que vai querer ser advogado? Segundo, quem é que vai querer ser advogado e efetivamente contribuir em 99%? Então, ou a pessoa não vai realizar aquela atividade, ou ela vai evadir com os impostos. Basicamente é isso que fala essa ideia da curva de Laffer. Eu não posso aumentar a tributação, eu posso aumentar a tributação até um certo ponto. A partir deste ponto, deixa de ser eficiente, que é o princípio que a gente estava tratando ali. Continuando. Segurança jurídica. Bom, segurança jurídica... Segurança jurídica é um princípio que, de certa forma, vocês já estudaram, vocês vêm estudando desde que começaram a faculdade. A gente sempre fala em segurança, em necessidade de estabilidade das relações jurídicas como um todo, segurança das próprias instituições, né? Sem segurança a gente não consegue organizar a vida, não consegue organizar, planejar, seja em nível pessoal e seja em nível institucional. Então, basicamente, segurança jurídica está ligada à necessidade de certeza, estabilidade das relações e aspiração de ordem e paz. Lembrar sempre que segurança jurídica é do interesse público, é do interesse da coletividade. Nós podemos separá-la no sentido objetivo e no sentido subjetivo, ou seja, dos sujeitos de direito. No sentido objetivo, estaria ligado à estabilidade das relações jurídicas. Então, proteção ao direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, aquilo que vocês já estudaram lá no artigo 5º da Constituição. No sentido subjetivo, está ligado à proteção à confiança. Que tipo de confiança? A confiança que o cidadão deposita no Estado. Quando o Estado manifesta alguma coisa, eu tenho que acreditar naquela manifestação. Eu tenho que acreditar que aquilo é verdadeiro, que aquilo é legítimo. Basicamente isso que é proteção à confiança. Não sei se vocês vão recordar, eu comentei em uma das aulas síncronas, ou nas duas, espero, sobre o princípio da proteção à confiança e aquela história da senhorinha que morava na Alemanha Oriental
recebeu uma cartinha da Alemanha Ocidental dizendo que ela tinha direito a uma aposentadoria do marido, enfim, uma pensão, alguma coisa assim. Ela então teria migrado da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, ou seja, organizou sua vida com base numa manifestação do Estado. Chegando lá, ela verificou que havia um erro, quer dizer, o Estado alemão verificou que havia um erro e que ela não teria direito àquela aposentadoria. E neste intervalo entre uma coisa e outra foi erguido um muro e separado, né? Separado a Alemanha Oriental e Ocidental. Então ela não tinha mais como retornar para a Alemanha Oriental e estava na Alemanha Ocidental, entre aspas, presa e sem o dinheiro, sem a pensão que ela teria direito. Ela questionou nos tribunais, primeiro administrativos, acho que não chegou ao judiciário, e aí se criou esse conceito, essa teoria, extraído da ideia de segurança jurídica, que é o conceito de proteção à confiança. Então, proteção à confiança legítima. Eu tenho que confiar minimamente nessas manifestações estatais e elas geram pretensão e geram direitos dos cidadãos. Então, se o Estado diz que eu tenho direito e eu organizo a minha vida e crio expectativas em relação a isso, eu vou ter direito. Como é que funciona no Brasil isso? A gente vai falar sobre isso nas aulas síncronas, tá? Mas lembrem de a gente conversar um pouco sobre isso. E lembrem dos casos que vocês já ouviram falar de aposentadoria, de gente que eventualmente se aposentou e teve que voltar. Tá? Pensem nisso. Alguns exemplos aqui de segurança jurídica em normas de direito administrativo. Lei 9784, artigo 2º. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, eu não posso alterar a interpretação dada por uma questão de estabilidade das relações. As condutas estatais têm presunção de legitimidade, então geram no cidadão uma expectativa de que vão ser mantidas. Exemplo, eventual manutenção de benefícios previdenciários, mesmo constatando esse erro, quando ocorre decadência, né? Em razão da preservação da dignidade da pessoa humana, etc. Não devolução de valores de verbas com natureza alimentar, porque a gente tem conflitos, né? Tem conflitos entre legalidade, entre dignidade da pessoa humana, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso nas aulas síncronas. Que outras aplicações o princípio da segurança jurídica tem? Manutenção de atos eventualmente inválidos, ou manutenção de seus efeitos, ou, coordenação de seus efeitos ex nunc, não ex tunc, manutenção de atos praticados por servidor de fato e um servidor de fato. Também o servidor está numa situação irregular, está provisório, tem aparência de ser servidor e não é. Fixação de prazo para anulação dos atos. Então, a gente tem a legalidade, mas a gente prestigia, neste caso, a segurança jurídica. Artigo 54 da Lei 9784. O direito à administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovado má-fé. Na regulação de efeitos produzidos pelo ato ilegal, na regulação dos efeitos da súmula vinculante, enfim, há uma quantidade enorme de regras que foram criadas a partir da ideia e do conceito de segurança jurídica e também da proteção à confiança. Princípio da razoabilidade. Bom, razoabilidade e proporcionalidade. A gente já vai falar dele. Por quê? Se vocês pesquisarem na jurisprudência, vocês vão encontrar, em regra, menção à violação, à razoabilidade e à proporcionalidade juntos. Eles são conceitos muito próximos. Para alguns autores não há distinção entre razoabilidade e proporcionalidade. A distinção é histórica, do surgimento do princípio. Razoabilidade está ligada a common law e proporcionalidade é origem do direito alemão. Então, são institutos que nascem de lugares diferentes e acabam significando coisas muito próximas. Vocês vão verificar que a razoabilidade ela é muito mais aberta, é um conceito mais amplo, e a proporcionalidade é um conceito mais estrito.
a aplicabilidade dele é mais clara. Quando a gente fala, por exemplo, em punição, em penalidades, a gente vai falar em proporcionalidade da pena, não necessariamente em razoabilidade. A razoabilidade é da medida adotada. Quando um gestor toma uma decisão, a gente vai dizer se é uma decisão que é razoável ou não. O que é razoável? É difícil definir o que é razoável, né? A gente vai ter que analisar qual é o custo, e aí custo social, não custo financeiro, daquela decisão tomada. Tá? E se tem a violação de algum outro princípio. Se é uma decisão que parece absolutamente irrazoável, ela provavelmente vai estar em desvio de finalidade, ou vai ser uma decisão imoral, entende? Não tem como fazer análises fora de um contexto do que é ou não é razoável. Já a proporcionalidade, a gente consegue destrinchar ela um pouquinho melhor, consegue definir ela um pouquinho melhor. Então, eu posso decompô-la em três partes, em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E é nessa ordem, tá? O que é adequado? Por exemplo, a medida adequada para a realização do interesse público deve ser adequada a esta finalidade. Então, uma coisa que vai ter como consequência o resultado pretendido. Exemplo, matar ou autorizar matar macacos em razão do surto de febre amarela. Qual é o efeito prático disso? A medida é adequada? Não é, porque o macaco não transmite para o ser humano. Então, ela não ajuda na medida. Não tem efeito nenhum na medida. A gente está vivendo tempos de pandemia. Pensa em algum exemplo de medidas que não tem resultado nenhum para inibir, por exemplo, a circulação do vírus. Sei lá, proibir as pessoas de andar de carro. Não tem relação. Não tem uma relação direta, não é uma medida adequada. Tá? Proibir as pessoas de usar chapéu. Não tem adequação entre o que eu quero e o que eu pretendo conseguir. A necessidade talvez seja mais claro para pensar na pandemia e aí gera um pouquinho, né? Eu posso realmente pensar pode haver alguma discordância do que as pessoas consideram necessário ou não. Então, é que o cidadão tem direito à menor desvantagem possível. Por exemplo, fechar uma fábrica porque ela é poluente. Ou, por exemplo, mandar fechar todos os restaurantes da cidade porque nós estamos numa pandemia. É necessário isso? Ou nós podemos adequar a fábrica, nesse exemplo que eu coloquei ali, ou adequar os restaurantes para vender por entrega ou eventualmente receber uma ou outra pessoa. Veja que a proporcionalidade tem uma aplicação bem concreta, assim, é proporcional essa medida que foi tomada que atinge o cidadão ou não é? Alguns vão dizer que fechar todo o restaurante é razoável, outros vão dizer que não, uns vão dizer que é razoável fechar o restaurante, mas não é razoável fechar a academia ou vice-versa. O meu cachorro não está concordando muito. E, por fim, proporcionalidade em sentido estrito. Veja que a necessidade, ela atinge o fim. Tá? Por exemplo, se eu mandar fechar absolutamente tudo, o vírus para de circular. Mas a pergunta é necessário fechar tudo ou não é necessário fechar tudo? Mesma coisa a fábrica. Eu preciso fechar as fábricas porque elas poluem ou eu posso prever na legislação adaptações para que as fábricas funcionem em uma determinada forma, certo? Então, na análise de necessidade, a medida funciona, mas é uma medida muito drástica. Tipo, eu tô com tipo, a questão da febre aftosa que atingiu as vacas, mataram todas as vacas. Bom, eu considerei numa análise de proporcionalidade, o Estado considerou que era necessário. Proporcionalidade em sentido estrito. Bom, eu passo pela medida de adequação, passo pela medida de necessidade, né? Eu entendo que é adequado, que é necessário, e aí proporcionalidade em sentido estrito, é quando eu tenho choque entre valores, entre princípios que têm o mesmo peso. Aí eu vou ter que fazer uma análise ponderativa mesmo. Então, meios e fins são colocados em equação mediante um juízo de ponderação. Por exemplo, proibir um jornal de publicar fotos comprometedoras da intimidade. Ou
proibir um jornal de informar sobre um processo judicial que trata da corrupção de um político. É proporcional? Aí eu já fiz essa análise de adequação, necessidade. Aí eu vou para proporcionalidade em sentido estrito. O que vocês acham? É proporcional? Não é? Esse exemplo do político. Eu tenho o direito, tenho liberdade de imprensa, mas eu tenho o direito à intimidade. Nesse caso do político, será que ele tem? Ou tem um interesse público que diz que essas informações deveriam aparecer? Um exemplo da aplicação desse princípio foi que aconteceu aqui no estado alguns anos atrás. Espero que não seja corona, né? A Defensoria Pública ajuizou uma ação para evitar que se utilizasse esqueci o nome, essa revisão íntima vexatória. Estava aqui na minha frente, mas eu estava pensando em outra coisa, desculpe. Viola o princípio da proporcionalidade ou não fazer esse exame? Esse exame que é meio comum, ali tem a imagem que acontecia nos presídios, que era principalmente mulheres, porque geralmente são mulheres que visitam, né? E geralmente são homens que estão presos, que as mulheres tinham que se agachar nuas num espelho para verificar se elas estavam escondendo alguma coisa nas cavidades. Será que é uma medida adequada? Ela atinge o fim? Bom, talvez ela atinja, porque realmente talvez dê para ver. Agora, uma medida necessária, ou eu tenho medidas que vão causar menos danos ao cidadão, no caso, a pessoa que está visitando. Se entendeu que ela é uma medida que não é necessária, porque existem meios que infringem menos, que violam menos a dignidade daquela pessoa e atingem o mesmo resultado, e são mais eficientes, que é o scanner. E aí, claro, eu posso questionar que não existe scanner em número suficiente. Aí o Estado tem que se adequar, porque não pode violar o direito do cidadão porque ele não consegue se adequar em razão de uma questão financeira. Complicado, né? Eu entendo que a decisão é absolutamente correta. Não há dúvidas que é vexatório, que fere a dignidade. Quando a gente pesa de um lado dignidade, do outro lado o aspecto econômico do Estado, não tem dúvida que tem que prevalecer o direito da pessoa. Aí entra aquele nosso conceito dinâmico do que é interesse público. O interesse público é o interesse econômico do Estado ou a dignidade da pessoa. Devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Basicamente, devido processo legal, é o processo que está estabelecido em lei. Por isso que eu disse para vocês que eu não posso transferir alguém porque eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu sou chefe do setor público, no serviço público, e eu vou transferir alguém porque eu não gosto daquela pessoa ou porque ela não está cumprindo as suas atribuições adequadamente, eu transfiro ela para outro lugar. Porque eu não garanto o devido processo para ela. Porque a lei estabelece para um devido processo quando alguém não está cumprindo as suas atividades adequadamente. Contraditório e ampla defesa, também não tenho a menor dúvida por que isso está aqui dentro dos princípios do direito administrativo. Eles estão ligados à necessidade de motivação dos atos. Eu não posso tomar uma decisão sem garantir que o cidadão tenha o direito ao contraditório e que possa se defender. Todos têm direito à petição, é um direito constitucional. A administração pública é a mesma coisa. E ele é bastante importante porque, principalmente quando a gente é leigo, quando a gente não estudou ainda direito, principalmente direito administrativo, a gente tende a achar que se existe uma decisão do Estado, a gente não tem muito o que fazer, afinal, está ali o artigo de acordo com o artigo tal, eu não posso fazer tal coisa. Você está indeferido do seu pedido. A gente tem que ter direito ao contraditório, tem direito à ampla defesa, ou pior, não existe previsão de processo para discutir essa questão. Isso não existe. Se não existe, eles que criem o processo, porque eu tenho o direito de peticionar
eu tenho direito ao meu contraditório e à minha ampla defesa. Não foi deferido oportunidade para as alegações finais no processo administrativo, porque não tem previsão legal. Eles que criem, eles vão ter que garantir porque eu tenho direito à minha ampla defesa. Todos os princípios do direito, vocês já estudaram, que valem para um processo judicial, têm que ser aplicados num processo administrativo da mesma forma. Não se pode utilizar a ideia de legalidade, por exemplo, para excluir ou para diminuir a minha ampla defesa. Importante que a audiência pode postergar o contraditório e a ampla defesa, mas nunca cercear. Por quê? Porque algumas medidas são autoexecutórias. O que é autoexecutoriedade? Eu já vou falar. Autotutela é o poder dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, ou seja, decorre do princípio da legalidade. Autotutela, pense em autotutela privada. É eu poder defender o meu direito com as minhas próprias mãos sem necessidade de uma decisão judicial. A administração tem isso como prerrogativa e como um poder-dever. Se ela verifica que houve uma ilegalidade, ela tem o dever. Agora, se ela entende que não há mais interesse, ela tem a possibilidade. O que é não ter mais o interesse? Eu fechei a beira-mar. Eu entendo que isso não é mais o interesse da população fechar a beira-mar ao final de semana. Eu posso voltar atrás a qualquer momento. Não preciso de nenhuma autorização judicial para voltar atrás. Isso é uma possibilidade. Agora, se eu cometo uma ilegalidade enquanto administrador público, eu tenho o dever de revisar esse ato. Se eu publico um edital e não crio vagas para PCDs, por exemplo, esqueço. Faço um edital e não tem reserva de vagas para PCD. PCD, pessoal com deficiência. Eu sou obrigado, se eu verifico isso, a retificar esse edital imediatamente. Tá? Sem necessidade. Isso não gera direito adquirido para outras pessoas, porque é uma ilegalidade. Tá? Eu tenho que retificar esse edital. Tem uma súmula que trata disso, já é uma súmula bem antiga, súmula 473 do STF, só que ela tem um erro de técnica, tá? Já foi arrumado. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vista que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Temas para casa. Qual é o erro dessa súmula? Tem um erro aqui, de acordo com o que eu falei agora há pouco, sobre o que ela pode e o que ela deve fazer. Tá? Deem uma lida com calma e vejam qual é o erro. Na Lei 9784 tem a mesma previsão, basicamente a mesma, com um detalhezinho que eu quero que vocês prestem atenção e tentem verificar se está claro para vocês. Porque parece a mesma coisa, mas é o tipo de coisa que poderia cair numa prova, num concurso, e vocês chamam de pega-ratão. E não tem nada de pega-ratão, a meu ver, ela é bem clara. O princípio da motivação, tá quase, é bastante coisa, né? É um dever de externar os motivos que levaram à concretização de determinada conduta, sob pena de nulidade. Os atos administrativos, em regra, precisam ser motivados. Tá? Excepcionalmente, eu não preciso motivar um ato. Excepcionalmente. E quando é que eu não preciso motivar? No princípio, quando a Constituição dispõe que não precisa ser motivado aquele ato. Por exemplo, as demissões ad nutum. As demissões, por exemplo, dos cargos de ministro, dos cargos políticos. Eles, em tese, não precisam de motivação. Aqui tem um rol exemplificativo dos atos que devem ser motivados. Logo, ele é exemplificativo porque podem ter outros atos que precisam de motivação. O que a motivação garante? Ela me garante contraditório, ela me garante ampla defesa. Se o ato não apresenta um motivo, eu não sei nem por que essa decisão foi tomada. Então, tem que ter um motivo muito claro ali de qual foi a decisão e por que ela foi tomada. Eu fiz um recurso administrativo, por exemplo, pedindo prorrogação no prazo. Eu preciso do motivo, eu preciso que seja motivada a decisão que me nega. A motivação pode ser de acordo com o artigo tal da lei número tal. Beleza. Agora, se não tem, o Estado não pode simplesmente negar um direito que eu tenho.
Ele precisa sempre demonstrar qual é o motivo. Nem sempre esse motivo vai ser uma norma escrita, uma lei, mas um raciocínio lógico que demonstre os motivos de fato e de direito, e demonstre por que vai ser assim ou assado. Autoexecutoriedade que eu falei que eu ia explicar. É o atributo do ato que dispensa a ordem judicial prévia na limitação do direito. A autoexecutoriedade é uma exceção. Tá? Ela vai existir quando ou a lei tem que dispor que o ato é autoexecutório, ou quando existe uma medida de urgência. Então, o que é um ato autoexecutório? Por exemplo, a apreensão de alimentos vencidos pela vigilância. A norma vai prever que imediatamente é para ser recolhido aquele alimento. Depois, a pessoa vai ter direito ao contraditório, ampla defesa, a um processo administrativo, mas o ato, ele independe de uma autorização judicial. Eu vou imediatamente recolher aquele alimento que está impróprio. Os bombeiros visitaram o local e verificaram que não tem condições mínimas de segurança. Ele vai fechar imediatamente. Então, esses são casos que a lei já dispõe, que pode ser feito, que está na competência daquele agente. Ou no caso de urgência, uma situação emergencial, a polícia está passando por um local e verificou uma situação irregular, ela vai lá e vai tomar uma medida emergencial. Vai permitir que alguém volte no trânsito por uma contramão, porque teve um problema na frente, vai reorganizar o trânsito, vai permitir que passe no sinal vermelho. Isso acontece seguido na beira-mar. Você vai ali, está com muito trânsito, libera o trânsito. É urgência. Acabou. Primeira parte. Já vou gravar o resto daqui a pouquinho.